Programa Cláudio Hora Entrevista, diretamente dos estúdios da ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. E hoje a nossa convidada de hoje é muito especial, com um tema que vai te interessar. Você já imaginou você conseguir ter um aparelho na sua casa para falar com seus entes queridos que já foram embora, já tomaram elevador, foram lá para o primeiro andar, segundo andar, etc. Isso é possível cientificamente. Para tanto, nós estamos recebendo aqui nos estúdios Sônia Rinaldi, do IPAT, Instituto de Pesquisas Avançadas em Transcomunicação Instrumental. Muito obrigado pela vinda aqui nos estúdios, Sônia. Prazer, Cláudio. Sempre que precisar. E sempre a chamarei várias vezes. Com certeza. Vamos começar. O que é transcomunicação instrumental? Então, esse é o nome que se dá para a comunicação que é feita entre o nosso plano existencial, né, nós, vivos, e outros planos dimensionais, desde que seja feita essa intermediação por aparelhos, ou seja, por computador, por telefone, televisão, ou seja, nós não estamos falando de uma comunicação que envolva pessoas, como no caso das comunicações mediúnicas. Na realidade, a comunicação passa por computador normalmente e tudo é registrado, gravado, né? Então isso, digamos, dá uma garantia mais científica para a investigação pelo fato de ser muito bem documentado. Isso seria uma junção de religião, entre aspas, consciência? Digamos que sim. Eu diria que, na minha opinião, as religiões ao longo dos séculos deverão desaparecer. Eu penso que darão lugar a mais racionalidade e até porque, por exemplo, para você estudar o pós-vida, você não precisa de religião. Na verdade, isso é um acontecimento biológico. Então, a gente precisa de ciência, a gente não precisa de religião. Aliás, as religiões, eu acho que mais causaram danos à humanidade do que benefícios, mas enfim, né? Mas digamos que nessa fase em que estamos, sim, eu acho que é um pouco trazer um assunto que normalmente foi do campo religioso, mas que hoje vai fortemente caminhando para a parte científica, sobretudo no exterior. Há um interesse muito grande sobre pesquisas da consciência, que nada mais é do que o espírito. O que eles chamam lá fora de consciência é o que nós aqui no Brasil costumamos chamar de espírito. Ou seja, na verdade, o questionamento no exterior é: a consciência sobrevive sem o cérebro? A consciência independe de um cérebro físico para se comunicar? Enfim, isso faz parte hoje de grandes congressos no exterior, sobretudo de medicina. Com relação à energia, quando você fala, por exemplo, você emite uma energia. Você pensando, você emite também. Seria isso? Não. Na realidade, veja, o nosso lado, ele é muito, muito primitivo, vamos dizer, para esse tipo de transmissão e do que eles necessitam. Então, eles usam mesmo a aparelhagem, né? Eles interferem. Você se refere? Aos comunicantes, como eu chamo, que pode ser falecidos, pode ser seres não humanos, podem ser vivos, como tenho pesquisado mais recentemente, mas são eles que não sejam nós encarnados, né? E que se comunicam através, principalmente, de computador. Então, eles se utilizam do que a gente dispõe hoje aqui na Terra. Sim, eles se esforçam bastante, de certo, para se adequar ao que a gente dispõe. E deve ser um esforço muito grande, não só pela nossa tecnologia, mas pela diferença dimensional, pela diferença de tempo, uma série de ajustes que requer, digamos, um conhecimento técnico muito grande do outro lado, né? Eu chamo a eles de comunicantes, mas são falecidos, são grandes amigos nessas alturas. Como é que você começou a pesquisa nesse segmento? Então, veja, eu acho que eu sempre tive uma tendência muito racionalista, né? Eu diria que eu sou uma pessoa chata, muito difícil de acreditar nas coisas. Principalmente, assim, em comunicação mediúnica, eu diria que a cada 100, provavelmente umas 5 são reais, né? Eu acho que há muita interferência do cérebro, etc. e tal. E quando eu ainda era novinha, eu fiquei pensando, se a gente faz uma opção errada por um campo religioso,
isso interfere diretamente na sua vida, no seu ponto de vista do mundo, está muito focado, muito em função daquilo que você cria, daquilo que você frequenta, etc. e tal. E eu não queria incorrer no erro de optar por alguma coisa que de repente fosse uma furada, né? Como na verdade depois a gente vai investigando e percebe que a maior parte das religiões elas se baseiam em dogmas, em coisas que não se sustentam, né? E isso não era caminho para mim. Eu exigia uma coisa mais concreta, uma coisa mais racional. E aí eu soube na época, isso já uns 28 anos atrás, que na Europa estavam fazendo gravações de vozes. Eu falei, opa, o negócio está melhorando aqui. Então, me interessei, comecei a ver como que a coisa funcionava, não havia menor tipo de instruções na época, né? Eu tive que reinventar a roda, né? E fui começando desse período e até hoje, é claro que o trabalho cresceu muito, né? Visto de longe, né? Porque do dia a dia parece que não sai do lugar, mas visto de longe cresceu muito desse começo que eram gravações feitas em fita cassete, que hoje em dia acho que nem existe mais. E hoje a coisa é totalmente computadorizada e uma nitidez muito grande, as imagens são muito claras, enfim, mas foi uma caminhada, né? Quando você começou isso, o que te levou a começar uma tentativa de comunicação com pessoas que já foram embora? Na verdade, eu não tinha ninguém na época que me chamasse atenção para esse motivo, né? Normalmente é esse motivo que leva 95% das pessoas interessadas no tema é porque perdeu alguém, sobretudo pais que perderam filhos. A gente percebe que é uma perda irreparável, então eles vão mesmo, pais, principalmente mãe, né, mais do que o pai, atrás de saber se o filho continua vivo, se ele está bem, enfim, saber tudo sobre a nova vida do filho, né? Mas não foi o meu motivo. Na época eu não tinha perdido ninguém, era mesmo um interesse, digamos, mais de caráter científico, saber se a vida continua ou não. É uma realidade isso? Porque se é uma realidade, muda um monte de coisas, né? Mesmo o seu dia a dia, a sua responsabilidade perante as coisas, perante as pessoas, perante os animais, enfim, é toda uma coisa que muda e eu queria ter certeza disso, né? Então, o meu motivo não foi a perda de ninguém. Eu vinha perder depois o meu marido, vinha perder meu pai, minha mãe, mas isso foi muitos anos depois. Quando eu já tinha muito acesso ao outro lado, de forma que quando eles fizeram a passagem, rapidamente já entrei em contato, enfim. E conseguiu falar com eles? Com certeza. E você conseguia ou consegue manter um diálogo? Todas as gravações, elas são, digamos, eu gravo em média, sei lá, 15 minutos, 20, dependendo do porquê que eu estou gravando, né, e com quem. E o número de respostas às perguntas é na faixa de 60 respostas, 80 respostas, ou seja, eles falam bastante. Você me falou agora que você tem alguns equipamentos, inclusive eu estava vendo no seu site, aí para todos os efeitos o site do IPAT, Instituto de Pesquisas Avançadas em Transcomunicação Instrumental, é www.ipat.org. Muito interessante para a pessoa que queira saber alguma coisa. Eu estive vendo no IPAT, você tem uma, vamos chamar de estação. Sim. Certo. Você tem uma estação para se comunicar com o pessoal do lado de lá. Isso. O pessoal do lado de lá também tem uma estação. Gigantesca, poderosa, né? Quem é que coordena isso lá? Aqui eu sei que é você, e lá? Na minha estação sim sou eu, mas lá nós temos alguns coordenadores, dentre eles um pioneiro da transcomunicação, que era o Dr. Konstantin Raudive. Ele se comunica, com quem eu falo com mais frequência. O padre Roberto Landel de Moura, que foi um pioneiro das telecomunicações, um brasileiro cientista que ninguém conhece. Exato, inclusive eu sou um entusiasta do padre Roberto Landel. Com certeza, ele foi assim, a vida dele acho que daria realmente um filme maravilhoso. E ele, quando encarnado, o Dr. Roberto Landel de Moura, padre, isso há 100 anos, quase 120 anos atrás, ele foi provavelmente o inventor
o descobridor da transcomunicação, embora isso seja pouco abordado, mas em algumas sublinhas percebeu-se que ele falava através de uma caixinha, que a gente obviamente não sabe como que era na época, mas o coroinha que fazia missa com ele, ouvia muitas vezes ele tirar uma caixinha do bolso da batina e falar em italiano, e ouvia vozes em italiano da caixinha. Então ele provavelmente foi o primeiro transcomunicador do mundo, né? Ele foi contemporâneo do Thomas Edison. E ele foi também quem, na verdade, inventou o rádio, embora... E isso, só, desculpa, abrindo um parênteses, isso ele está registrado em marcas e patentes nos Estados Unidos, que o grande inventor do rádio no Brasil, no mundo, foi o padre Roberto Landel de Moura. Existe a Fundação Landel de Moura, no Sul. Inclusive eu quero visitar e um dia eu quero fazer um programa extensíssimo sobre a vida do padre Roberto Landel, que eu sou um fã dele, depois que eu conheci todo o trabalho que ele desenvolveu. Foi fantástico. E ele, na verdade, 4 anos antes do Marconi, ele documentou, ele patenteou o rádio. Nos Estados Unidos? Foi nos Estados Unidos, mas depois o Marconi, por algum motivo, não sei se por divulgação, por um marketing mais bem feito, acabou assumindo que ele teria sido o inventor. Mas o padre Roberto Landel de Moura já tinha feito isso antes, né? Então, ninguém melhor do que um brasileiro interessado em comunicações para estar do lado de lá hoje e justamente fazendo essa intermediação. Você, quando conversa com alguma entidade, alguma pessoa do lado de lá, e a pessoa, por exemplo, teve uma vida terrena na Inglaterra, por exemplo, certo? Vocês falam em inglês, falam em alemão, falam em tailandês? Não, veja só, isso até responde uma vez uma pergunta que eu fiz. Que foi assim, no dia 11 de setembro, aquele famoso 11 de setembro em que teve aquele incidente das Torres Gêmeas e tudo, e estavam morrendo muitas pessoas, e por acaso eu estava fazendo uma gravação. E eu estava acompanhando pela televisão e via lá, nossa, morrendo lá 500 pessoas, 800 pessoas, 1000 pessoas. Então eu falei na gravação, vocês vão receber também esses espíritos que estão, né, porque era uma leva fora do normal, né, a quantidade. E aí me responderam, esta é uma estação de brasileiros. Então isso responde a sua pergunta. Na verdade, ali se comunicam brasileiros. E aliás é um terror quando eu já precisei fazer comunicação em outra língua, e aí a coisa é meio complicada. Mas eles falam na língua natural que eles viveram na Terra. Exatamente. Com relação aos aparelhos, que aparelhos você usa hoje? Um notebook. Só. Já foi muita coisa, já foi, sabe, e foi diminuindo. Hoje um notebook supre todas as necessidades para a comunicação. Um notebook normal, com nada especial, com nenhum programa especial, tudo normal. Aliás, é bom porque até mostra que a gente não depende, que eles não dependem da gente. Você recebe imagens, fotos. Você manda imagens também? Eles me veem o tempo todo, né? Quer dizer, eu não mando, na verdade, eles é que fazem a visualização. Digamos que no meu espaço ali, que eu chamo de laboratório, provavelmente existe uma série de equipamentos deles, que obviamente a gente não vê, e eu sei que eu sou transmitida o tempo inteiro. Todo o tempo que eu estou lá, eles estão me vendo, mas não sou eu que faço transmissão, né? Eles é que captam. Qual a sua religião? Eu diria o quê? Uma boa pergunta essa. Na verdade, eu diria que eu não tenho uma coisa que se encaixa exatamente num partido definido. Por quê? Por exemplo, o Espiritismo, ele aborda tudo o que a gente faz. Fala sobre a comunicação com os mortos, fala da comunicação de vivos, fala da questão da sobrevivência, fala de reencarnação, tudo que é compatível com aquilo que eu vejo, presencio e lido. Porém, ele ainda tem um aspecto de religião que eu não gosto. Para mim, tudo isso é ciência, entende? Então, digamos que não é que eu não sigo nada. Na verdade, a minha intenção é sempre investigar.
Então, uma vez que eu percebo e documento que a reencarnação é uma realidade, que a comunicação é uma realidade, que a sobrevivência é uma realidade, isso para mim é o que basta, sem caráter religioso, né? Mas digamos que a religião mais próxima realmente seria o espiritismo. Você já teve alguma experiência ou gravou alguma coisa ou se comunicou com algum espírito dito conhecido, tipo Allan Kardec, Não, etc.? não. Na verdade, veja só, conhecido ou se são, na verdade, não informam, mas o Roberto Landel de Moura, sim, o Constantin Haudive também, para quem é mais do meio, né, de comunicações. Mas, até, na verdade, se ocorresse, eu acho que até eu evitaria de falar, porque eu acho que a gente não é legal fazer isso, sabe? Tipo assim, comunicação dos mamonas assassinas, a comunicação do não sei quem, não. Esse seria sensacionalismo. Exato. Por exemplo, quando numa sessão de um terreiro de Umbanda, por exemplo, ou mesmo numa sessão de mesa branca, etc., de espiritismo, kardexismo, existe a manifestação de espíritos superiores que falam com nós aqui da Terra, certo? E fala de algumas coisas, algumas passagens da vida, etc., etc. Já aconteceu esse tipo de comunicação de uma entidade do lado de lá falar com alguém do lado de cá, ó, você está no caminho errado, não faz isso não, você fez aquilo que não devia ter feito? Na verdade, sempre que a gente pede, e se for possível, eles dão orientação. E daí cabe a você acatar ou não. Certo. Mas eles, digamos que os nossos comunicantes, eles, digamos, têm um foco no trabalho de realmente fazer, de melhorar a comunicação conosco, tudo a nível técnico, tudo investigável, né? Sem essa coisa paternalista e muito menos aquela coisa que, na verdade, a gente fica sempre em dúvida, será que é real ou não é real, entende? Será que é da cabeça do médium, o médium que está achando que a pessoa, né? Então, não existe esse tipo de coisa. Então, digamos que o forte do nosso trabalho é ele estar documentado, na verdade, existir uma comunicação sonora, uma comunicação visual, que pode ser investigada porque, sendo arquivos de computador, tem toda uma área forense hoje em dia muito apurada nesse tipo de investigação de vozes e tudo mais, identificação de voz. Então, é essa parte, digamos, mais sólida que nos interessa, e a eles também. Claro que as pessoas mais próximas, né, assim, do meu convívio e tudo, muitas vezes eles falam coisas, dão alguma dica, comentam alguma coisa, alertam, muitas vezes. Então, sim, mas não é, digamos, o forte do trabalho deles, a orientação. Você falou dessa pesquisa científica, dessa comprovação científica. Quais os órgãos de governo, não só do Brasil, como do exterior, que comprovaram a veracidade dessas gravações e desse material todo que você tem? Veja só, existe na Itália um instituto de pesquisa. Eles uma vez fizeram uma análise de voz minha, que foi endossada perfeitamente, um estudo de uma frase que gerou 52 páginas de estudo, de gráficos e cálculos e etc, etc, para no final concluir que sim, a voz enviada era a mesma da pessoa quando viva. Eu tinha uma amostra de uma moça que tinha falecido, a mãe tinha a voz dela numa secretária eletrônica, e eu pude mandar então a amostra de voz da Edna e a voz que eu gravei depois dela falecida. Então, eu mandei para a Itália e eles fizeram esse tipo de comparação e bateu. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, existem poucas pessoas que fariam esse tipo de coisa, principalmente de graça, porque a gente não gera recursos, né? Eu não cobro para ajudar as pessoas. Consequentemente, também não tenho recursos para ficar pagando para o Ricardo Molina, lá da Unicamp, analisar as nossas vozes, mas isso faz parte, digamos, de um sonho, né? De ter todo esse trabalho autenticado. E então,
respondendo mais diretamente a sua pergunta, ainda é uma batalha, na verdade, que pessoas da área de engenharia elétrica se interessem e façam esse trabalho de estudos e comparações, etc., de graça, né, pelo menos por enquanto. Mas ainda a gente tem esperança que um dia alguém vai perceber a importância para a humanidade desse trabalho e a importância de comprovar isso a nível científico, porque, digamos, eu faço uma parte, mas eu não consigo fazer a parte da engenharia, não é a minha praia, né? Então, a parte de engenharia tem que ser feita por terceiros, a parte da física tem que ser feita por terceiros. Mas eu tenho certeza que no momento mais apropriado a coisa vai acontecer. Como é que esses engenheiros eletrônicos, físicos, como é que eles veem isso? Com muito ceticismo? Olha, não, quer dizer, eu acho que diria que existem duas turmas. Talvez 90% já negue a prioristicamente, tipo assim... Isso não existe. Isso não existe, fim de papo. E os 10% é engraçado porque eu tenho conhecido e convivido com muitos engenheiros que acabam fazendo parte da nosso grupo de pesquisa. Eu sempre percebo que eles são mais crédulos do que eu. Então é interessante, porque na verdade eles tendem, essa pequena porcentagem que acredita mesmo, ou então não acredita, entende? É difícil uma coisa de meio termo, mas a maioria realmente não acredita, e por isso daí a importância dessa parte da autenticação, né? Porque daí não vai ser a gente falando, mas a matemática falando, né? Aí eu volto naquela pergunta no início do programa. Seria a junção da religião, entre aspas, com a ciência? Exato, quer dizer, nesse sentido, sim, veja só, não no sentido filosófico que eu tinha comentado na vez anterior, mas na parte de investigação, sim, tanto para a parte de engenharia, de análise de voz, que se chama processamento de sinais, quanto à parte de processamento das análises de imagens, né? Existe todo um rol de possibilidades de pesquisa que provavelmente ainda nem existe ciência adequada ainda, mas vai existir com certeza, porque é lógico que isso daí veio para ficar, né? Então, por exemplo, as aparições de imagens, elas ocorrem diante da câmera, ao vivo, ou seja, tudo é documentado, todo o processo de aparição, né, ao vivo. E tudo isso, então, poderá requerer no futuro análises, principalmente da área de física, porque você vai notar nos vídeos que o que eles fazem é deslocar as frequências da luz que estiver diante da câmera. Então, por exemplo, vamos supor, eu estou diante da câmera e eu estou me filmando. Aí, de repente, eles vão mudar as sombras, os claros, os escuros, e vão refazer um rosto em cima do meu. Isso tudo ao vivo, entende? Então, isso é uma ciência que ainda não existe, que ainda vai requerer aprimoramentos para se chegar lá, né? Já teve algum pai de santo que te procurou? Não, não. E algum religioso, algum catexista? Não, eu tenho muito contato com muitos espíritas. Na verdade, é o pessoal que mais fala, digamos, que mais dialoga com a gente, né? Mas de religiões estranhas, não. Assim, que fosse mesmo um profissional da área, né? Tipo um sacerdote ou tal. Não, eu acho que esse pessoal talvez, eu diria, talvez fique até com medo, sei lá. Qual o nível de espiritualidade que o pessoal do lado de lá conversa com você? Em que nível eles estão? Vamos caracterizar de uma seguinte forma. Tem o recém-desencarnado, qual seja o morto recente, certo? Depois tem um que já está lá há 10 anos, outro há 50 anos, outro há 150 anos. Certamente houve uma evolução espiritual, entre aspas, dele. Qual o nível das pessoas que falam com você? Olha, eu acho que a maior parte, quer dizer, ou são os que são chamados porque faleceram. Então, nesse rol dos falecidos, tem muitos jovens, né? Porque é incrível, depois que você entra num trabalho desses, você descobre como como ocorre acidente de moto e acidente de carro. Porque é um rol tão grande de jovens que morrem por acidente de moto ou de carro que é um absurdo. Então tem, digamos, todos esses comunicantes que, digamos, não, eles fazem parte
dos frequentadores que vão se comunicar. Mas é claro que eles não precisam entender de tecnologia, eles não precisam entender de nada, eles só precisam chegar lá e falar, né? Ou pensar, porque na verdade a gente ainda até hoje não tem assim total esclarecimento sobre como que isso acontece. Bom, e é claro, existe daí os que lideram lá, que manuseiam os equipamentos e que faz a coisa funcionar. E obviamente existe um nível acima, ou alguns níveis acima, que informa essa turma sobre aparelhagens, o que eles devem usar, como é que vai fazer a sincronia do tempo, etc. e tal. Então, são vários níveis, eu diria, ao mesmo tempo, né? Afora os falecidos, que são usuários, né, da comunicação. Você já foi convidada a visitar uma estação do lado de lá? Olha, eu acredito que, na verdade, eu vá talvez toda noite. Só que, quando eu durmo, eu morro. Eu não lembro nada. Sabe, tipo assim, eu deitei, depois de 5 minutos, fui. Eu acordo no dia seguinte. Não vejo nada. Algumas pessoas dizem que sonham comigo, que me veem, inclusive muitas vezes me veem fazendo palestra, imagina, do lado de lá, sei lá. Mas eu particularmente não vejo nada. Tive, assim, alguns lampejos, mas não dormindo, do que hipoteticamente pode ser alguma coisa da estação, seria coisa assim completamente diferente do que a gente talvez imagine, é uma tecnologia totalmente diferente da nossa, mas assim, vislumbre apenas, né? Agora, assim, de chegar e frequentar, assim, eu não tenho lembrança, não vai para minha consciência. A gente vai dar um rápido intervalo, a gente volta em instantes. Hoje nós vamos falar sobre um problema que tem incomodado muita gente há muito tempo. É a questão do conflito entre as decisões da perícia médica do INPS e o médico do trabalho da empresa. Muitas vezes o sujeito vai para o INPS, goza benefício, às vezes até por muitos anos, recebe alta. Ele recebe alta e alguns até ficam felizes, satisfeitos. Retornam à empresa, a empresa os encaminha ao médico do trabalho, faz muito bem em fazer isso, e o médico do trabalho examina a pessoa e acha que ela não está em condições de trabalhar, ao contrário do que decidiu a perícia do INPS. A conclusão desse drama é cruel, porque o sujeito fica sem receber o benefício e sem voltar a receber o salário admitido que foi. O caminho que você tem que fazer, o caminho que você tem que seguir é se documentar bem. Todo papel, documento que passar pelas suas mãos, vá fazendo uma cópia, para você conseguir fazer a demonstração do seu direito. Mantenha sempre a sua carteira profissional anotada. Guarde dentro de um envelope plástico para ela não ser molhada, não ter danos. Não deixe que ninguém rabisque, faça rasuras. E assim que ocorrer o problema, procure imediatamente um advogado, porque você provavelmente vai precisar. Muito obrigado. 日本料理店レストラン花お任せはいかがでしょうか。ここでおすすめします。マスの塩焼き、生姜焼き、とんかつ、刺身と寿司のコンビネーション、もちろん他にもあります。日本料理店レストラン花モジダスクルーズの街に日本を持ってきました。
カードももちろん OK です。Mogi Contab, o complexo de contabilidade que zela pela saúde e bem-estar financeiro de sua empresa, indústria, comércio e produtores rurais. Mogi Contab, tradição absoluta em buscar soluções para seus negócios. San Pietro Pizzaria, pizzas soberbas todas as noites. Delivery 4794-8887. Oh my, do I... E nós estamos de volta aqui nos estúdios da ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, entrevistando a Sônia Rinaldi, falando de transcomunicação instrumental, uma forma de entrar em contato com as pessoas que já não habitam aqui na Terra e já foram para um outro plano, um plano superior. A gente falava algumas coisas a respeito das pessoas que foram lá. Já houve algum caso, por exemplo, de alguém que faleceu, foi para o lado de lá, conversou com alguém, ou algum familiar aqui da Terra, ou com você mesma, dizendo que em breve voltaria? Ah, sim. Não necessariamente em breve, mas que voltaria muitas vezes. Inclusive, eu vi um caso assim, bem interessante, quando eu estava fazendo mestrado, o meu trabalho era sobre isso, porque eu fiz ciências da religião, né? E o meu trabalho era em cima da transcomunicação. E aí fazia parte do meu trabalho de mestrado uma gravação na qual o meu orientador esteve presente, né? Foi até a minha casa para poder acompanhar a gravação, etc. e tal. E era uma mãe que tinha perdido uma menina de 3 anos. E essa menina muito graciosa, tal, falou muito. Eu acho que foi talvez uma das gravações que a gente mais obteve resposta. Acho que foram mais de 200 respostas em 25 minutos de gravação, em que a mãe, presente no meu laboratório, ela veio de Curitiba para São Paulo, e conversando com a menina, a mãe chorou muito, enfim, foi muito, muito bacana. Uma das coisas que a menina falou era de que ela voltaria, porém, depois do irmão. Só que até então, a Cris, que era a mãe, tinha sido a primeira filha, que morreu com 3 anos. Ela fazia, acho que uns 3 meses que a menina tinha falecido, ela não estava pensando em filho, não estava pensando em nada. E a menina falou que ela voltaria depois do irmão. E passado uns 6 meses e tal, a Cris engravidou. E daí nós ficamos na torcida. Eu falei, bom, vamos ver se é menino. Vai ter novidade aí. Vai ter novidade porque tem que ser um menino. Porque a menina disse que ela viria depois que viesse o irmão. Ela falou num garoto. E dito e feito, a Cris teve um menino. Então eu falei, bom, então agora na próxima rodada vem a menina Amanda. E ela veio? Veio, tá aí já. Com relação a algumas formas de comunicação, inclusive eu vi no seu site, o que é a comunicação com extraterrestres e ultraterrestres? Então, veja só. Ultraterrestres são os seres que estão aqui na Terra. Na verdade, uma das vezes eu perguntei de onde era um deles, né, com quem eu estava conversando. E claro que eu esperava uma resposta do tipo assim, eu sou da galáxia não sei o quê, eu sou da estrela não sei o quê. E ele falou, eu sou da Terra. Pera, né, como que é da Terra?
E depois que eu vim a entender, na verdade, a Terra, o nosso planeta, ele vem sendo acompanhado, supervisionado por seres que estão aqui há milênios, né? Que são, digamos, os gerenciadores de tudo, da própria formação da raça, porque, obviamente, nós estamos numa presente civilização, mas nós sabemos que aqui o planeta, isso em termos científicos, nada de imaginação, já enfrentou vários glaciários, que, na verdade, zerou praticamente a vida na Terra, e ela recomeçou pelo menos 4 vezes. Existem informações dessa era do gelo, que até serviu de tema aí para filme infantil. Então, essas eras do gelo liquidou praticamente com a raça e ela recomeça. Então, todo esse gerenciamento, né, essa supervisão de milênios, que surge uma raça, vive e tal, depois desaparece, depois de alguns outros milênios surgem novamente já aprimorado, porque daí existem os geneticistas cósmicos que vão aprimorando os seres que vão habitar para desenvolver a consciência. Então, agora eu me perdi. O que era que você tinha perguntado? Os extraterrestres. Ah, sim, desculpa. Então, essa turma que são os supervisores, eles são ultraterrestres. Ultraterrestres. Exato. Então, esses são os que permanecem aqui e são justamente com esses seres que hoje a gente está em contato. Não exatamente extraterrestres, porém a equipe deles é muito vasta, tanto que nós temos seres que aparecem com os mais formatos diferentes de cabeça, de orelha. Compleição física. Exato, completamente diferentes. Então você percebe que não é da mesma raça. Agora, de onde eles são, etc., nem é o caso de a gente, por exemplo, eu, na verdade, nem pergunto. Porque, como te falei, na verdade, o objetivo maior é fazer acontecer aqui e documentar, né? Não importa se ele vai falar que ele é de Alpha Centauri ou se ele é de Vegas, tanto faz. Mas a documentação é mais importante do que a fala, porque, em termos de fala, muita comunicação mediúnica poderia rolar isso, né? Tipo, eu sou de Vegas, tá? E daí? Cadê a comprovação? Agora, quando você tem uma imagem em que você nota todos os detalhes físicos diferentes de nós, né? Um tipo que aparece com muita frequência, eu diria que são humanoides, eles têm traços muito humanos, eles diferem porque os olhos são mais oblíquos, a orelha são pontudas e os olhos muito claros, muito azuis normalmente, muito, muito claro. Mas nariz, bocas lindas eles têm, sabe, eles se parecem bastante com a gente, né? Eventualmente sejam até humanos do futuro, porque poderiam estar entrando em contato conosco também, entende? Então é todo um rol, um acervo assim de possibilidades muito grande. Teve uma coisa que eu vi que eu achei muito interessante, que é a comunicação que você faz através dos seus aparelhos com vivos, com pessoas na Terra que não têm a capacidade de se comunicar, como pessoas acometidas de Alzheimer, autismo. Exato. Essa foi, digamos, o passo mais recente. Eu acho que isso ainda vai ser uma coisa extremamente importante para a medicina, porque, obviamente, os médicos consideram que, por exemplo, um comatoso, ele não tem como se comunicar, né? Uma pessoa com Alzheimer, lá pelas tantas, ela já não fala mais coisa com coisa, ela já não, né, não se expressa apropriadamente. Um autista, a mesma coisa. Um paciente terminal, que esteja, vamos supor, com câncer, ele já não se comunica mais. Demência senil, né? Então, uma série de patologias impedem que o paciente, que é vivo, se comunique. Porém, eu me baseei em umas experiências que Allan Kardec fez, que poucas pessoas conhecem, mas que está devidamente publicada na época, de comunicação com vivos. Na época, claro, ele fazia isso mediunicamente, e eu falei, bom, se isso é possível, se foi feito, eu vou repetir. E passei a fazer experiências. Primeiro eu comecei com crianças em coma, num hospital, e fui observando que a consciência, tanto ela independe do cérebro, que ela pode se comunicar perfeitamente.
com muita coisa que identifica o comunicante. Por exemplo, eu fiz um trabalho bem longo, são acho que 110 páginas, entre áudios e imagens de uma menina autista da cidade de Jundiaí. Então, na medida em que ela estava dormindo na casa dela com a mãe e tudo, a mãe acabou acompanhando tudo muito de perto, com muita presteza, a Rosa. Então, na medida em que ela estava dormindo, a consciência dela poderia ser levada para a estação e se comunicar de lá, né? E foi o que a gente fez no caso da Malu, por exemplo, e ela deu vários sinais de identificação. Mencionou coisas que, obviamente, só ela e a mãe sabiam. Mencionou coisas que a mãe não fazia ideia que ela prestava atenção e sabia na casa, né? Por exemplo, ela falou, eu pouco sabia assim da vida familiar, e a menina gravou que gostava muito da namorada do pai. Eu nem sabia que a mãe era separada, e de fato o pai tinha uma namorada, né? E a mãe ficou assim, aparvalhada, não sabia porque ela sendo autista, dava a impressão de que ela tá ali alheia a tudo. E na verdade não, a menina sabia de tudo que rolava, né? Então foi assim, uma comunicação muito interessante. Bacana. Você tem algum experimento com moribundos, pessoas realmente no finalzinho da vida que queiram deixar alguma mensagem ou falar alguma coisa para os parentes remanescentes aqui na Terra? Olha, assim, no trânsito, eu fiz uma gravação, aliás, usando dessa vez celular, porque nossa, uma turma é moderna, né? Não é só computador, não. E eu fiz com a mãe de uma amiga minha, Claudinha. A mãe dela estava em casa. Uma semana depois ela viria a falecer. Ela estava com câncer, já quase não se comunicava, na cama. Então eu fiz essa gravação e a mãe falou muita coisa para a filha, né? Então foi uma comunicação interessante, porque a Claudinha ligou, estando do lado da mãe, em Itatiba. Ela ligou para o meu celular em casa e a gente fez a conexão com a consciência da mãe. Então a Claudinha foi perguntando coisas com a mãe, que na verdade estava dormindo, né? Já quase partindo. E a mãe foi falando várias coisas e agradecendo para a filha os cuidados que ela teve. Através do celular? Através do celular. E quem gravando ouviu aqui. Isso foi você? Eu fiz eu fiz a gravação. Selecionei todas as respostas, mandei para Cláudia. Né? Aí que ela soube? Daí sim, daí que ela soube. Daí ela ficou muito impressionada, porque muitas coisas era mesmo jeito da mãe falar. E, claro, foi uma lembrança, né? Às vésperas da partida da mãe. Você já teve alguma comunicação com um parente seu querido que já partiu? Sim, meu marido, Fernando, hoje, na verdade, ele é um dos grandes apoiadores da pesquisa no outro lado. Ele tem uma tarefa específica na estação. Ele que normalmente, segundo falam nas gravações, ele normalmente é quem vem buscar o quem vai se comunicar, né? Quer seja falecido, é ele que conduz, ele que prepara, ou se é também vivo, ele também que faz o transporte. Talvez porque a passagem dele se deu há 12 anos, então, digamos, ele ainda tem toda uma força humana ainda que eu acho que tranquiliza quem vai se comunicar. Então, ele tem feito muito essa intercambiação. E também depois me comuniquei com meu pai. Quando ele já não se comunicava, ele estava em casa. Nos últimos 6 meses, ele estava com demência senil. Ele ficava na cama, imóvel, né? Eu tinha que ter cuidador dia e noite para ele. E nesse período dele vivo, eu fiz muitas gravações sobre coisas assim incríveis. E depois que ele partiu, claro, também perguntei se tinha chegado bem, aquelas coisas, né? Tipo assim, como chegou de viagem, né? Como é que eles descrevem o lado de lá da vida? Olha, deixa eu ver se eu tenho assim, algum exemplo. Na verdade, eles falam, por exemplo, no caso do meu pai, ele, como talvez justamente ele estivesse no meio termo, né? Porque ele já estava, digamos, sendo preparado para a partida,
mas ao mesmo tempo ele estava vivo aqui. Então, ele não tinha dia ou noite ou tal, porque, né, já estava tudo confuso. E ele deu muitas informações do tipo que ele aqui estava com alimentação parenteral, né? Ele já não deglutia e tal. E então ele falou, por exemplo, uma das vezes, que ele tomava sopa toda noite. Era um hábito, porque ele era italiano, né? Então, me pareceu que eles já vão preparando com algum tipo de treinamento, já meio lá, meio cá, né? Para não ser um susto, não ser uma surpresa quando houver o desligamento. Muitas vezes meu pai falou que estava médico ali, mas que médico? Não tinha médico nenhum. Então, você percebe que é um médico espiritual, então você percebe que é provável, não sei se para todo mundo, sei lá, mas pelo menos lá em casa, vinha médico espiritual acompanhar, né, como é que ele estava, até preparar para o desencarne, né. Ainda esses dias eu fiz uma gravação e foi o Fernando que disse, com relação a um sobrinho dele, que eles iriam operar. Então você percebe que há esse tipo de ajuda, sabe, que eles fazem um acompanhamento do lado de cá muito mais intenso do que a gente imagina. A quantidade de pessoas do lado de lá, nessas estações de transmissão e recepção de lá, é muito maior do que daqui? Eu não faço ideia, só sei que deve ter muita gente, tanto dos interessados em se comunicar, quanto da equipe técnica, né? Mas eu só sei que são muitos e sei que são tipos variados, porque eu sempre pergunto para alguém, por exemplo, se está na estação, eu pergunto, você está vendo tipos diferentes não humanos? E normalmente estão, então você vê que tem lá um hall de colaboradores de todos os tipos de conhecimento, porque pelo que a gente percebe, diferentes raças têm diferentes habilidades, né? Então, desenvolvem, né, ao longo das existências, diferentes habilidades. Então, alguns são superdotados em termos matemáticos, então eles têm facilidade em providenciar cálculos para que a coisa funcione e nos acesse, né? Então, são habilidades diferentes. Os humanos, de certo, ficam lá meio só na boa, né? Porque não devem saber muita coisa. Mas, enfim, somos nós. Quer dizer que a gente está num estágio muito inicial. Ah, com certeza, em todos os sentidos, né? Num jardim da infância tenebroso. Você já conseguiu conversar com alguém do lado de lá e determinou mais ou menos a idade da pessoa, ou dessa entidade? Uma ótima pergunta também. Aliás, você faz perguntas que é difícil de fazer, nunca me fazem, né? Muito interessante isso. Muito obrigado. Veja, isso é uma coisa curiosíssima. Há todo um processo de rejuvenescimento que é mencionado na literatura espírita e que, na verdade, a gente comprova. Por exemplo, uma pessoa que venha a falecer com 90 anos, ela, nas suas aparições, ela aparecerá com 50, ou seja, revigorada, bonitona, forte, sem traços de doença, e quando é uma criança, ela cresce. Então, você percebe que há um nível médio de padrão de, sei lá, de bem-estar lá, meio de uma faixa etária de entre 30 e 50 anos. Não, os idosos não ficam idosos, né? Eles rejuvenescem. Isso a gente vê tanto na parte de transimagens, quanto eles mencionam, inclusive para animais, porque a gente também recebe transimagens de animais. E você percebe que um cão que faleceu bem idoso, cego, né, todo assim, ele vai aparecer quase um bebê. Ele aparece todo, sabe, serelepe, todo alegrinho, todo feliz. Os animais, eles têm uma dita alma? Eu não diria alma. Aliás, também é uma excelente pergunta. Eles têm um princípio de consciência, tá? Então, isso aqui é uma coisa importantíssima. Por quê? Porque o ser humano não descobriu isso. Então, o ser humano ainda destrata, não respeita os animais. Na verdade, os animais somos nós ontem. Um dia, na frente, nós seremos deuses. Mas eles também. Entende? Então, é toda uma trajetória evolutiva, que, aliás, também é apoiada pelo próprio Espiritismo,
de que os animais merecem todo o respeito e não como a gente os trata. Eles são consciências ainda menores do que a nossa, mas que estão em evolução. Depois, um dia, eles serão humanos e um dia seremos mais que nós somos hoje. Então, com certeza, eu só não diria alma, eles têm uma consciência. Uma percepção. Sim, nossa. Qual o animal na Terra que mais se aproxima do humano numa evolução dessa, entre aspas, alma? Olha, na verdade eu não sabia responder exatamente isso, né? Não é um conhecimento que eu tenho. Porém, eu tenho muita comunicação, recebi muitas imagens de cães, talvez porque os donos peçam, né? E também, veja, é diferente. Por exemplo, se você tem um cachorrinho e você cuida dele 15 anos, você ajudou essa consciência a crescer, porque ele passou a te entender, ele exprime os sentimentos, interage, sabe? Então, o cãozinho, nessa vida, ele cresceu, né? Ou um gato também, né? Já, por exemplo, quando a gente vai falar assim, uma girafa na África, não tem convívio com ninguém, ninguém chama ela, não deu um nome, ela não teve a oportunidade de despertar, de melhorar a consciência dela. Ela vai ter que ainda passar por outros animais, né, para ir ganhando mais experiências. Mas então eu diria que os cães e gatos, eu acho que são os mais próximos pelo convívio conosco. Aí, se você tiver muita curiosidade em saber sobre transcomunicação instrumental, tiver uma série de perguntas a fazer à Sônia Rinaldi, entre em contato com o site dela, www.ipate.org. Existe alguma outra forma de entrar em contato com você, Sônia? Não, porque na verdade o nosso trabalho é assim, é eminentemente pesquisa. Então, a gente, na verdade, eu tenho duas pessoas que me ajudam, a Marlene e a Rosana, que cuidam da nossa fanpage, né, de forma que me poupa desse trabalho, né. A Marlene faz muito a parte de recepção de perguntas, etc. Quando é o caso, daí ela transfere para mim, mas ela hoje em dia já dá conta de muita informação. Enfim, então, quem tiver interesse pode nos procurar, com certeza, será orientado, e se for o caso também chega em mim, mas pelo site mesmo. Já houve caso de uma mãe ou um pai desesperado, você abordou isso, que perdeu um filho, ou vice-versa, o filho que perdeu a mãe ou o pai, e assim, em coisa de dias, uma coisa assim muito recente, e te procurou desesperado para entrar em contato com a pessoa querida que foi embora? Veja só, uma mãe, uma coreana, chinesa, de cidade americana, tinha perdido um filhinho de 5 anos. Ela estava absolutamente desolada, porque foi uma morte besta, vamos dizer. Ela tinha levado o menino para assistir um filme do Homem-Aranha, e sabe como é a criança, né? A criança, de repente, incorporou que ele era o Homem-Aranha e subiu numa mesa de mármore que eles tinham na casa e de alguma forma quebrou a mesa e quase que dividiu a criança no meio, né? A mãe, claro, se sentia culpada, traumatizada, tudo. E quando ela me procurou, chorando e tudo, eu percebi que ela nem português quase falava. E ela falou, não, eu vou. Eu falei, meu Deus do céu, como é que ela vai vir de Americana para cá, não fala direito português? Bom, tudo bem. Daí, mas chegou. Olha, não tem o que segure uma mãe que perdeu o filho. E ela foi em casa e a gente fez gravação. Faziam 2 meses que o menino tinha partido. Bem recente, sim. E o menino se comunicou e também foi uma coisa muito engraçada, porque ele falava também um pouco com o sotaque da família lá, né, eu não sei se era chinês, asiáticos, Então, eu me lembro que ele falou assim, eu não faz mais xixi no cama. Eu achei muito engraçado, porque ela falou, é verdade, ele fazia xixi na cama, e ele ficava meio envergonhado. E então ele quis dar essa informação, que agora ele não fazia mais xixi na cama, e ainda com o sotaque deles, né? Nossa, foi um alívio muito grande. Então tem, assim, comunicação meio recente. Aí, se você quiser se comunicar com
pessoas queridas que foram embora e tem uma esperança de saber do futuro dessa pessoa lá do lado de lá da vida, entre em contato com o IPAT, ipat.org. Muito bacana, inclusive, esse trabalho. Quais os países, os laboratórios de que países que comprovam todas as suas experiências? Na verdade, assim, o que existe mais disseminado são pessoas que fazem a tentativa, normalmente mães que perderam filhos e passam a fazer próprias gravações para manter o relacionamento com a criança ou com o filho. Então, digamos, existem um número muito grande de pessoas, muito grande, eu diria, talvez, no mundo, umas 10 mil pessoas, quer dizer, é muito grande para uma Pelo área de número, pesquisa, mas mas em termos de, claro, totalidade, não. Mas, então, digamos que são pessoas interessadas e que fazem a tentativa da gravação. Então, isso tem muito. Porém, assim, a nível de investigação, daí, olha, fora aquele laboratório na Itália, que era bem específico desse tipo de pesquisa, eu acho que não existem outros, assim, definidos. Mesmo aqui no Brasil, a gente faz essas tentativas de investigação por parte de engenheiros e tudo, mas no mundo todo é muito incipiente ainda. Faz falta isso. Prazer imenso em conversar com você. Igualmente, Cláudio. O tempo passou voando. Eu queria pedir um favor para você. Por favor. Da próxima vez que você fizer uma transcomunicação instrumental e eventualmente falar com o padre Landel de Moura, transmita um afetuoso abraço a ele. Ele já está recebendo, não se preocupa. Foi muito bom estar com vocês. Se vocês tiverem algumas perguntas, mande aqui para a gente, para a CESP, ou então mande para o IPAT direto, para a Sônia Reinaldo. Depois ela vem aqui ao programa e a gente vai continuar esse papo. Eu tenho mais umas 2.908 perguntas para fazer para ela. A cabeça está borbulhando. Infelizmente, o tempo em televisão é muito exíguo. Claro. Mas eu gostaria muito de tê-la mais vezes no estúdio aqui. Será um prazer. Para a gente discorrer sobre transcomunicação instrumental. Com prazer, Cláudio. Quando você convidar, será um prazer. Muito obrigado. E até o próximo programa.